Sabe, às vezes a grande história de um país está escondida nos lugares mais inesperados. Hoje, a gente vai ver como um único prédio escolar, lá do finalzinho do século XIX, conta uma história incrível sobre a formação do Brasil. Vamos descobrir o que as paredes de uma escola, numa cidade pequena, podem revelar sobre a trajetória de uma nação inteira. Então vamos lá. Dá uma olhada nessa foto. Esse é o Grupo Escolar Doutor Almeida Vergueiro, inaugurado em 1897. Para uma cidadezinha do interior de São Paulo, no meio dos cafezais, era uma construção, uau, imponente, quase fora de lugar. E essa grandiosidade toda era completamente de propósito. E, olha, o pessoal da época, eles notaram. Os documentos descrevem o prédio como um soberbo palácio e, mais importante ainda, como um templo de civilização. Vamos combinar, não é todo dia que se usam essas palavras para falar de uma escola primária, né? Aí que fica a pergunta, né? Por quê? Por que investir tanto? Por que construir um verdadeiro palácio para ensinar crianças numa cidade que, apesar do café, ainda era relativamente pequena? A resposta diz muito sobre as ambições daquele Brasil. Para a gente entender o porquê desse palácio todo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O final do século XIX foi um período de transformação total, quase sísmica para o Brasil. Essa linha do tempo aqui mostra a tempestade perfeita, sabe? Pensa só no cenário. Em 1889, a monarquia cai, nasce a República. Logo depois, nos anos 1890, o café explode e transforma São Paulo na locomotiva econômica do país. E bem no meio disso tudo surge uma ideia nova, os grupos escolares. E o nosso Palácio de Pinhal é um dos primeiros e mais ambiciosos frutos dessa nova era. Então, aqui está o pulo do gato. Para os novos líderes republicanos, educação não era só ensinar a ler e escrever. Era uma ferramenta de engenharia social. Era o jeito de moldar os cidadãos para essa nova nação, de combater o analfabetismo e de colocar na cabeça das pessoas os ideais de ordem e progresso. A escola era literalmente o motor da modernidade. E a própria arquitetura do prédio, ela grita essa missão. O projeto do famoso arquiteto Victor Dubugras, cada detalhe era uma afirmação de progresso. Mas o mais interessante é que este não era um projeto único e isolado. Era um modelo padrão, replicado em todo o estado. O governo estava literalmente construindo templos de civilização em série, com uma estrutura bem rígida, separando meninos e meninas para moldar a nova geração de brasileiros. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê do prédio, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar para ver quem estudava lá. Afinal, todo templo precisa de seus fiéis, certo? E o mais legal dessa história toda é que a gente consegue responder a essa pergunta com uma precisão incrível. Isso porque os livros de matrícula da escola sobreviveram por mais de um século. Graças a eles, a gente pode conhecer os primeiros alunos um por um. E os números, olha, são impressionantes. Logo de cara, no primeiro semestre de 1897, a escola já tinha 259 alunos matriculados. Era uma instituição gigante desde o primeiro dia. Isso mostra o quanto a comunidade local, principalmente a elite, valorizou essa nova oportunidade. Tá, mas quem era essa elite, afinal? Os registros de 1899 não deixam dúvida. Quando a gente olha a profissão dos pais, a gente vê que a escola servia principalmente aos filhos de fazendeiros e militares de alta patente. Ou seja, o templo da civilização parecia ter sido construído para um grupo bem específico da sociedade. Só que a história não acaba aí, claro. E é aqui que os registros da escola revelam uma virada de roteiro, um reflexo de uma mudança muito profunda que estava acontecendo lá fora, do lado de fora dos muros da escola. É só a gente avançar um pouquinho no tempo, ali nos livros de matrícula mesmo, e a gente vê que o perfil da escola, nossa, muda completamente. Os sobrenomes nas páginas começam a contar a história de uma nova onda de estudantes com origens muito diferentes daqueles primeiros. E essa comparação aqui, ela é sensacional. É um retrato perfeito da mudança. Em 1899, a maioria dos pais eram da elite tradicional, capitães, majores. Avança para 1913, a profissão mais comum registrada para os pais era negociante italiano, de uma elite militar para uma nova classe de comerciantes imigrantes. Que virada, hein? E esses dados todos, eles ganham um rosto quando a gente olha uma foto como essa, da época. Essas são as crianças que representam essa transformação. Filhos e filhas de imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura e acabaram construindo um novo futuro, começando por garantir um lugar para os seus filhos naquele templo de civilização. O que esses registros da escola mostram, no fim das contas,
É o epicentro de uma das maiores transformações da história do Brasil. O fim da escravidão e a chegada em massa de imigrantes, principalmente italianos, para trabalhar no café, não mudaram só a economia, mudaram a cara da sociedade. E a escola se tornou o grande palco dessa nova realidade. Então, no final, a história desse prédio único mostra que ele nunca foi só tijolo e cimento. Ele sempre foi muito mais do que isso. É por isso que o legado dessa escola é tão gigante. Ela começou como um símbolo do ideal republicano, um laboratório para criar um novo tipo de cidadão, mas acabou se tornando algo mais. O lugar onde a elite antiga deu espaço para uma nova classe média imigrante, e onde a história do Brasil moderno foi escrita, não em livros, mas nas listas de chamada. E talvez a grande ironia ou a beleza da coisa toda, seja que o tal templo construído pela elite para consolidar a sua visão de nação acabou virando portal para os filhos dos imigrantes redefinirem o que essa nação se tornaria. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar um pouco. Se um único prédio escolar de 1897 pode nos contar tanto sobre as esperanças, as mudanças e as contradições do Brasil daquela época, o que as nossas escolas de hoje revelam sobre a sociedade em que a gente vive?